Olá a todos. A água é um recurso essencial para a vida, né? Ou seja, ela é fundamental para a vida na Terra, sendo essencial para todas as formas de vida, incluindo seres humanos, animais, plantas e outros grupos de seres vivos. Sem a água, a vida como a conhecemos não existiria. Por isso que é importante estudarmos como está a distribuição de água no nosso planeta, sendo que a água salgada corresponde à maior parte de água do planeta, sendo encontrada ali nas chamadas águas oceânicas, né? Ou seja, estando presente nos oceanos, mares e em alguns lagos salgados. Já a água doce, que é a água que utilizamos para alimentação, para ingestão, para higienização, para regar as plantas, ela está em menor quantidade no nosso planeta e representa uma pequena porcentagem da água total e é vital para a vida, sendo encontrada em rios, lagos, geleiras, lençóis freáticos e na atmosfera, né? Principalmente no que chamamos ali de águas continentais. A ponto de que a distribuição desses dois tipos de água chega a ser 97% de água salgada e aproximadamente ali 3% de água doce. Isso na distribuição de água a nível de mundo. Analisando agora a porcentagem de água doce no planeta, a maior quantidade de água doce está presente ali nas geleiras e calotas polares, né? Sendo a maior parte de água doce no mundo aproximadamente 70%, estando ali congelada em geleiras e calotas polares. Temos também cerca de 30% dessa água doce encontrada ali em águas subterrâneas, né, como os lençóis freáticos, por exemplo, e restando apenas 1% de água doce, que é a chamada água superficial, encontrada ali em rios, lagos e outras fontes de água superficial. Já a porcentagem de água doce no Brasil, é importante lembrarmos que o Brasil possui cerca de 12% da água doce do mundo, fazendo com que tenhamos a maior bacia hidrográfica do planeta, e esta água não está uniformemente distribuída no Brasil. Ou seja, existem diferenças na distribuição de água entre uma região e outra, sendo a região da bacia do Amazonas com a maior quantidade de água doce e a região Nordeste, apesar de ser uma região grande, a que tem menor quantidade de água doce. No Brasil, cerca de 12% da água doce está em forma de água subterrânea, 70% em rios e 18% nos lagos. Em relação ao ciclo natural da água, nós temos algumas etapas, né, que retornam por ser um processo cíclico. Então, no primeiro momento ocorre a evaporação, sendo que a água líquida se transforma em vapor de água e sobe para a atmosfera. Ao chegar na atmosfera, ocorre a condensação, ou seja, o vapor de água se transforma em gotículas de água, formando nuvens. A terceira etapa envolve a precipitação, que é a própria chuva, né? Então as gotículas de água se juntam e caem na forma de chuva, neve ou granizo. Nos casos em que há uma mudança muito intensa e rápida de temperatura, pode acontecer ali a mudança do estado físico, chamada de sublimação, né? Ressublimação, na qual o vapor de água passaria rapidamente para o estado sólido. Então ali ocorreriam as chuvas de granizo, por exemplo. Tá? Mas o comum é a precipitação de gotículas de água ao chegar até a superfície. A quarta etapa é a infiltração, quando parte da água da chuva penetra no solo, alimentando os lençóis freáticos, e também o escoamento superficial, que é a água que não infiltra, escoa pela superfície até chegar nos rios e lagos. Mas é importante lembrar que, apesar de que exista um ciclo, né,
da água, ou seja, etapas que se renovam, garantindo assim a manutenção da água no estado doce. Dois tipos de ações humanas são importantes para garantir a manutenção desse ciclo. Primeiro, evitar, né, o desperdício ao utilizar essa água doce, e também combater ali a poluição e a contaminação dos lençóis, das bacias hídricas, né, para que essas 5 etapas possam continuar existindo atualmente, e até mesmo investindo ali em infraestrutura para permitir o tratamento justamente das nossas águas. Em relação às fontes de água doce, já citei algumas aqui, né, como os rios, que é uma fonte superficial. Rios são correntes de água que fluem continuamente, transportando água da chuva e do degelo. Lagos são corpos d'água parada, alimentados por rios, chuva e nascentes, assim como lençóis freáticos, são reservatórios de água subterrânea, importantes para o abastecimento de cidades e áreas rurais. E também geleiras e calotas polares, que são as grandes massas de gelo que armazenam grandes quantidades de água doce, né? Lembrando ali que cerca de 77% da água doce que existe no planeta vai estar ali na forma de pedra, de massas de gelo. Dessa água doce, eu mencionei que é importante para a manutenção da vida, ela, quando está apta para consumo humano, dizemos que ela é uma água potável. Porém, devido à demanda e à necessidade de água em relação aos bilhões de seres humanos no planeta, a maior fonte de água potável acaba sendo a água tratada, que passa por sistemas artificiais de tratamentos, né? Sistemas esses projetados e executados por seres humanos, e essa etapa de tratamento da água para que a mesma se torne potável, ou seja, apta para consumo humano, ela envolve 5 etapas. A primeira é a etapa de captação, né? É quando a água bruta é coletada de rios, lagos ou outras fontes. A segunda etapa envolve a coagulação e floculação, que nada mais é do que a adição de produtos químicos para aglutinar as partículas suspensas no ar. Aglutinar é juntar, ligar, né? Então, se tem uma água que foi captada, com diversas substâncias dentro, tenta-se, a partir de produtos químicos, unir essas substâncias, formando estruturas maiores, para que as mesmas fiquem suspensas na água e possa, na terceira etapa, que é a sedimentação, serem depositadas no fundo de tanques, no qual ocorrerá o processo de separação de misturas do tipo decantação. A quarta etapa envolve ali a filtração, quando a água passa por filtros para remover as partículas restantes, e a quinta etapa aí é um processo de desinfecção, ou seja, é um processo ali de limpeza biológica, né, com a adição de cloro ou outros desinfetantes, né, como o flúor também, para eliminar os micro-organismos. É importante, considerando também que boa parte dessa água captada vem a partir de redes de esgoto, destacar aqui o tratamento do próprio esgoto, né, que envolve ali 3 estágios. O tratamento primário, que é a remoção de sólidos grosseiros e areia através de grades e tanques de decantação, para em seguida vir o tratamento secundário, que é a degradação de matéria orgânica por meio de micro-organismos em tanques de aeração, e o tratamento terciário, que é a remoção de nutrientes, patógenos e outros contaminantes através de filtração avançada e desinfecção. Há alguns desafios no que diz respeito à distribuição de água no Brasil, né, considerando que temos ali uma escassez hídrica, áreas com falta de água devido a secas prolongadas e má gestão dos recursos hídricos. Um outro empecilho são as poluições hídricas, né,
devido à contaminação de rios e outros corpos d'água por esgoto, agrotóxicos e outros resíduos, assim como infraestrutura deficiente ou defeituosa, já que sistemas de tratamento e distribuição de água antigos e inadequados acabam resultando em perdas e desperdício de água. E também a desigualdade no acesso, no que diz respeito a diferenças no acesso à água potável e tratamento de esgoto em diferentes regiões e classes sociais. Portanto, a água é um recurso precioso e finito, ou seja, tem fim, ele se esgota, e a sua gestão sustentável é crucial para garantir o acesso à água potável para todos. Sendo assim, precisamos agir para proteger os recursos hídricos e garantir um futuro mais sustentável para gerações futuras, sendo fundamental adotar medidas de conservação de água, reduzir o desperdício e investir em tecnologias de tratamento e reutilização de água, tá bom? Então, era isso. Fique à vontade para curtir, compartilhar esse vídeo com quem precisa. Obrigado pela presença.